Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar de um assunto que gera muita dúvida e polêmica no mundo dos consórcios, a famosa meia parcela. Será que vale a pena? É uma modalidade inteligente ou uma armadilha perigosa? Muita gente por aí fala mal da meia parcela, outros defendem com unhas e dentes. Mas aqui você sabe, a gente não opina, a gente mostra fatos, números, prós e contras dessa estratégia e é o que eu vou fazer agora. Mas antes de começar, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre educação financeira e consórcio inteligente. Antes de tudo, vamos entender o que é essa tal de meia parcela. Bem, de forma simples, é a possibilidade de você investir apenas 50%, metade do valor da tua prestação até a contemplação. Mas depois que você é contemplado, a diferença vai ter que ser paga de alguma forma. Isso é importante frisar. Dependendo das regras da administradora, você pode optar por algumas formas de pagar essa diferença e eu vou explicar aqui para vocês. A primeira delas é diluir a diferença das parcelas restantes no plano. Nesse caso, a parcela vai mais do que dobrar, porque o prazo de pagamento vai reduzir. Exemplo simples para ficar claro. Vamos pegar um plano de 500 mil com um prazo de 240 meses. A parcela normal desse plano é 2.083 por mês. A meia parcela vai ficar 1.041. Então digamos que você fez meia parcela e foi contemplado por sorteio no mês 38. Como o crédito atualiza, né, gente, e a parcela também, lá no mês 38 o crédito já vai estar aproximadamente uns 620 mil. E a parcela vai estar 1.600. Nesse caso, se a parcela só dobrasse, ela teria que ir para 3.200. Só que a diferença que você não pagou antes da contemplação vai aumentar agora na parcela. Como você já pagou 38 parcelas pela metade, agora o saldo devedor que restou tem que ser dividido em 202 meses. E a nova parcela vai ficar 3.500. Outro jeito de pagar essa diferença é o seguinte: se você contemplou por lance, que nada mais é do que antecipação de parcelas, o lance vai amortizar, vai antecipar um valor do teu saldo devedor. Então, no mesmo cenário, digamos que você contemplou com um lance de 300 mil, essa mesma carta. Nesse caso, a parcela vai ficar aproximadamente 2.014 nos mesmos 202 meses. Então, todo o saldo amortizou o valor da prestação. Só que você ainda pode optar por pagar também em menos tempo, reduzindo o prazo e mantendo essa parcela mais alta. Digamos que você consiga colocar 3.500 por mês, o prazo vai reduzir para 116 meses. Outra opção ainda é descontar do valor do crédito essa diferença que você não pagou até a contemplação. E aí, no mesmo caso, para a gente manter aqui uma congruência, até a contemplação você pagou 53 mil de meia parcela e deixou de pagar 53 mil da outra metade. Essa diferença da meia parcela que você não pagou. Se você for contemplado por sorteio na parcela 38, o crédito vai estar em 620 mil. Aí você faz o seguinte: você pode descontar os 53 mil do crédito, retirar só 567 e ficar com 202 parcelas de 3.200, que é o valor exato da parcela normal, o dobro do que você estava investindo antes de contemplar. Lembrando que essas regrinhas aí variam de acordo com a política de cada administradora. Então é sempre muito importante consultar um especialista para entender bem como funciona em cada uma das administradoras de consórcio. Veja que o negócio é versátil, cheio de particularidades, e é aí que mora o perigo para quem não tem planejamento. Mas para quem tem estratégia, é aí que mora a grande oportunidade. E agora eu vou trazer aqui para vocês alguns casos em que a meia parcela pode ser boa ou não, de acordo, claro, sempre com o contexto individual de cada pessoa. Então, para começar, vamos imaginar aqui o primeiro cenário, que é fazer consórcio investindo meia parcela para comprar um imóvel próprio e sair do aluguel. Imagina aqui o caso de uma família que quer comprar um imóvel de aproximadamente R$500 mil. A renda total dessa família é de 12 mil por mês. Atualmente, essa família paga de aluguel R$2.500 e eles têm 100 mil para dar de entrada em um imóvel e fazer um financiamento. Se o financiamento for feito em 420 meses, atualmente a prestação inicial com essa taxa alta de juros que está hoje em dia vai ficar em torno de 5.200, ou seja, o dobro do aluguel atual que essa família paga, e ainda a exigência de comprovação de renda ficaria na casa de 15 mil reais. Já se fizer um consórcio em 240 meses, que é o prazo máximo, a parcela cheia fica 2.600. Então nesse caso a família não consegue financiar e não consegue conciliar a parcela do aluguel e do consórcio. Aí veja, a meia parcela pode ser uma
alternativa para essa família conseguir planejar a compra de um imóvel próprio, que a meia parcela vai ficar 1.300, aí 2.500 de aluguel mais 1.300 cabe no orçamento da família. A sugestão aqui seria o seguinte: aplicar os 100 mil para ter uma reserva financeira que vai dar rendimento de juros e conciliar o aluguel mais a meia parcela até contemplar por sorteio ou ofertar um lance fixo para acelerar a contemplação. Agora, o segundo cenário é fazer consórcio de meia parcela para investir em imóveis que vão gerar renda passiva com aluguel. Nesse caso, pode ser bom, como pode ser ruim, a depender de diversas variáveis. Se demorar, por exemplo, 60 meses para contemplar, a parcela vai subir bastante após a contemplação. E pode ser que o valor recebido de aluguel não seja suficiente para cobrir, para pagar os 100% das parcelas restantes do consórcio. Por outro lado, veja, se for parcela cheia, a alavancagem vai ser menor, porque você vai investir mais dinheiro antes da contemplação. Então, nesse caso, é preciso avaliar caso a caso, cenário a cenário. Até porque é preciso entender se você vai ofertar lance para contemplar mais rápido ou se você vai simplesmente aguardar o sorteio. Outro cenário aqui, vamos desenhar mais um cenário. Escolher meia parcela porque você não tem condições de pagar a parcela cheia. Nesse caso, é importante ter muita atenção, gente. Muitas pessoas escolhem a meia parcela simplesmente porque a parcela integral não cabe no orçamento atual. O problema, nesse caso, é que após a contemplação a parcela aumenta significativamente, porque você precisa pagar o que não pagou antes, diluindo ali nas parcelas restantes a diferença da meia parcela. E se você não tem uma perspectiva de aumento de renda ou uma boa reserva financeira para cobrir essa diferença, você pode se complicar seriamente. A meia parcela não é uma solução para falta de capacidade de pagamento. Isso precisa estar muito claro. E se você não fizer um ajuste de orçamento doméstico e um bom planejamento financeiro, ela pode se transformar em uma grande armadilha e causar uma baita frustração para você. Outro cenário: usar a meia parcela para quitar financiamento de imóvel com juros altos. Aqui é um caso que vale a pena se você não pensa em dar um lance com recursos próprios já no início do plano. Explico por quê. Para quem já tem um financiamento com parcela alta e juros elevados, a meia parcela pode ser uma estratégia de refinanciamento inteligente. Aqui é um caso que vale a pena se você não pensa em dar um lance com recursos próprios já no início do plano. Para quem já tem um financiamento com parcelas altas e juros elevados, a meia parcela pode ser uma estratégia de refinanciamento inteligente. Você mantém o teu financiamento atual enquanto você investe a meia parcela do consórcio. Quando você for contemplado, você usa o crédito do consórcio para quitar integralmente o financiamento e aí você fica só com as parcelas cheias do consórcio, que geralmente ficam menores que a do financiamento, mesmo com a dobra mais a diferença. É uma forma inteligente de você trocar uma dívida cara por uma com um custo efetivo menor. Mas atenção, é necessário realizar uma análise do teu financiamento, taxa de juros, o sistema de amortização que você contratou, quanto você já pagou, entre outras variáveis do teu contexto, do teu cenário atual de vida, inclusive, para dizer se vai fazer sentido quitar o financiamento com um consórcio ou não. E para isso você deve consultar um especialista capacitado em fazer essa análise no detalhe. Inclusive aqui no Grupo Rede Sul, você sabe, nós trabalhamos com financiamento e também com consórcios. E os nossos especialistas fazem essa análise para você, fazem todas as contas e te dizem se compensa ou não, de acordo com aquilo que você quer naquele momento. Então, se esse for o teu caso, você pode solicitar uma assessoria nossa no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Agora vamos falar de mais uma possibilidade aqui de uso da meia parcela, que é usar a parcela quando você tem pressa para ser contemplado. Nesse caso aqui, é preciso entender melhor a mecânica da meia parcela. Gente, a composição da parcela do consórcio é sempre a soma de alguns percentuais, como fundo comum, taxa de administração, fundo de reserva e seguro se tiver. Lembrando que o fundo comum é o caixa do grupo, onde se acumula o dinheiro para realizar as contemplações. Nos grupos de meia parcela, essa arrecadação para o fundo comum também é metade. Dependendo do grupo, a taxa de administração e o fundo de reserva também vai ser a metade. Mas dependendo da política da administradora, ela vai cobrar a taxa inteira. Existem algumas administradoras que cobram a taxa inteira e só destinam meio ao fundo comum. Isso penaliza o fundo comum do grupo, entregando um número menor de contemplações em comparação com um grupo de parcela cheia. Isso é fato, não está em discussão. Agora, quer dizer que só por isso é ruim a meia parcela para quem quer contemplar rápido e que todos os grupos de meia parcela não terão contemplações? Não é bem assim, tá? Mais uma vez, vai depender da configuração do grupo, das políticas da administradora, da gestão, de uma série de coisas. Hoje em dia, praticamente todas as administradoras já têm grupos que oferecem planos de meia parcela. Porém, tem grupos híbridos que possuem diversas formas de lance, diversas
formas de venda, pode ser meia parcela, parcela reduzida, parcela integral. Na questão dos lances, por exemplo, pode ter lance livre que é pago só com recursos próprios, e quando um participante contempla nessa modalidade, ele antecipa para o grupo uma quantidade generosa de fundo comum, além de também antecipar a taxa de administração. E existem muitos outros fatores que influenciam o saldo de caixa de um grupo, como por exemplo a inadimplência dos participantes, o próprio número de participantes, quantos participantes tem naquele grupo, mas só que eu não vou me aprofundar muito nesses detalhes nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Isso a gente pode abordar em um outro conteúdo aqui do canal. Agora vamos para mais um cenário: usar a meia parcela como estratégia de investimento para vender a carta contemplada. Essa aqui vale a pena. Essa é uma estratégia de investimento para quem não quer usar um bem, mas sim lucrar com a venda da carta de crédito já contemplada. E a lógica é matemática: quanto menor o investimento inicial, maior o retorno percentual. Com a meia parcela, você investe menos dinheiro até a contemplação, e quando vende a carta contemplada, o teu lucro percentual sobre o valor investido é muito maior. É uma estratégia de alavancagem financeira que funciona bem para investidores que têm paciência e não precisam do bem para uso próprio. O segredo está em ter foco exclusivo no retorno financeiro da operação. Inclusive aqui no Grupo RedSul, nós temos um programa de recompra garantida da tua carta após ela ser contemplada. Assim, você pode investir em cartas de crédito para revenda, tendo previsibilidade, total segurança e garantia do retorno. Nós chamamos isso aqui de CIS-RG. É o consórcio de investimento seguro com retorno garantido. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o CIS-RG e como essa estratégia pode transformar a tua vida financeira, eu preparei uma jornada completa explicando tudo em detalhes. Eu vou deixar um vídeo aqui como sugestão, e também na descrição vai ter um link para você acessar lá todas as aulas completas. Então, para concluir, gente, tem muitos vendedores por aí que só vendem parcela cheia porque ganha comissão cheia e condena a meia parcela. Mas não é porque de fato ela é uma armadilha. É porque quem vende meia parcela só ganha meia comissão. E esse tipo de vendedor aí, que só vende parcela cheia, só quer saber da comissão. Então ele sempre vai falar mal da meia. E ele vai demonizar porque na real ele perde muita venda para aqueles que trabalham com meia parcela. Só que na verdade a meia parcela é só uma ferramenta. E como toda ferramenta, o resultado depende de quem está usando ela. Se você não tem planejamento, não tem lastro financeiro e não sabe o que está fazendo, a meia parcela pode te levar pro buraco. A parcela vai aumentar bastante depois da contemplação e você pode se complicar. Mas se você tem uma estratégia clara, seja para sair do aluguel, seja para investir e vender a carta contemplada depois para ficar com ágio, a meia parcela vale sim a pena e pode ser uma grande aliada. Aqui no Grupo RedSul nós temos grupos de todos os grandes bancos e todas as grandes administradoras do mercado, além de outros produtos financeiros. Que o nosso foco aqui não é parcela cheia ou meia parcela, ou produto A ou B, ou no banco X ou Y. O nosso trabalho envolve uma assessoria completa, com foco nos objetivos de cada cliente que passa por nós. E assim nós entendemos o seu contexto, perfil, momento de vida, condição financeira, para poder te orientar sobre qual vai ser a melhor estratégia para você alcançar aquilo que almeja. Então a orientação mais importante que eu quero deixar nesse vídeo é: não dê ouvidos ao primeiro guruzinho que você ouve na internet, que tá cheio de vendedor de ilusão interessado em pegar o teu dinheiro. Quem fala que só o que ele vende presta, que só a marca que ele representa é boa, que só o plano do grupo exclusivo dele que é bom, ou é pouco qualificado ou mal intencionado. Pior que às vezes é as duas coisas juntas. Tem muito mais coisa pra gente falar sobre meia parcela, parcela cheia, sobre consórcio inteligente aqui, mas vamos encerrar o vídeo, senão vai ficar muito grande, né? E se ficou alguma dúvida aí sobre a meia parcela, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra você pessoalmente, tá certo? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.